queria ler um pequeno fragmento do texto do Clement Greenberg, do Arte e Cultura, que vem justamente tratar essa questão que a gente está vendo na oficina. Então eu vou começar a ler e após isso vamos dar início à aula. Uma mesma civilização produz simultaneamente duas coisas, tão diferentes quanto um poema de Eliot e uma canção do Tio Pan. Todas elas são manifestações culturais e aparentemente fazem parte da mesma cultura, e são produtos da mesma sociedade. No entanto, sua associação parece terminar aqui. Um poema de Eliot e um poema de Ed Geston. Qual perspectiva de cultura é ampla o suficiente para nos permitir situá-los em uma relação esclarecedora entre si? O fato de que uma disparidade como essa existiria no quadro de uma única tradição cultural que é e tem sido reconhecida como tal, este fato indica que a disparidade faz parte da ordem natural das coisas? Ou é algo completamente novo e específico de nossa época? A resposta envolve mais do que uma investigação em estética. Parece-me necessário examinar mais de perto e com mais originalidade do que se tem feito a relação entre a experiência estética, como ela é compreendida pelo indivíduo específico, não é um indivíduo em geral, e os contextos históricos e sociais em que essa experiência ocorre. O que procuro trazer à luz responderá, além da questão colocada acima, a outras questões que talvez sejam mais importantes. Bom dia, gente. Estamos dando início à nossa terceira aula. Hoje é um tema, assim como o outro, é um tema bem polêmico, assim, bem que desperta várias interpretações, que desperta várias visões também, que é o nosso terceiro tema. Nosso terceiro tema, na verdade, do mini curso, que é arte. A arte vem como uma interrogação para a gente estar pensando esse termo no que seria ou o que vem a denominar arte. Em consequência a isso, vão surgir outras indagações que são o que é arte ou quando é arte. Então, a gente vai estar vendo essas denominações a partir desse contexto. De início, é bom a gente estar se indagando o que é arte, o que a gente entende por arte. Então, a resposta para essa pergunta ela vai vir como uma forma individual. Cada um vai ter uma maneira de se relacionar e entender o que é arte. E isso vai estar associado a alguns pontos, como um lugar, assim como a cultura, a arte também ela vai estar sempre com essa visão que a gente vai ter dentro de um lugar. Por exemplo, a gente associa geralmente arte a um espaço, a um museu. Então, se está dentro daquele espaço, então consequentemente vai ser arte. Mas será que é arte só por isso? E ao mesmo tempo que o que está fora desse ambiente, a gente não tem essa forma de ver como arte, esse olhar mais criterioso desse outro modo. A gente vê como algo estético, mas não como arte. Um exemplo o tricô, por exemplo, os grafites que a gente tem muito acesso nas ruas, esse contato mais constante. Então, será que essas outras coisas também não são arte? Será que arte é só o que está dentro desse espaço, desse museu? E outro modo da gente estar interpretando que é arte, geralmente a arte é algo feito por um artista. Então, a arte vai ser todo produto, toda manufatura feita por essa pessoa artista, por esse artista. Então, essa também é uma outra forma de ver. E é importante a gente estar pensando nisso, diferente de cultura, que cultura envolve algo mais, uma identificação de um certo grupo, de um certo lugar. A gente vai ver que a arte, necessariamente, ela vem como um lugar de ruptura. Na aula anterior, a gente viu que dentro desse conceito de cultura tem um lugar de preservação, tem esse lugar de cuidado. Na arte, a gente vai ver que esse lugar, ele vai dar lugar a um lugar de ruptura, a um lugar de ir além. Então, esse é um modo da gente tá entendendo também o que é arte, tá tendo esse contato com esse termo. E para assimilar um pouco mais, para ficar um pouco mais claro, a gente normalmente tem duas visões do que seria arte, tem dois processos pelos quais algo vem a ser arte. Então, a gente vai ter um processo no qual a arte vai ser tudo,
tudo que vai sair como resultado de um processo, de uma atividade. E vamos ter outro que arte vai ser algo que vai precisar de um carimbo, como se fosse um carimbo, um aceite de um ente externo, o aval de um lugar, de um espaço também. A gente tem esses dois pontos de uma forma primária bem mais forte. E para voltar um pouco, fazer um resumo de uma forma mais calma, a gente vai falar agora de alguns pontos que a gente pode estar conectando com essa indagação do que vem a ser arte. Então, a gente pode falar dessa questão do que é arte como um lugar assim como na cultura a gente tem um espaço de conservação, e como eu disse anteriormente, a gente pode estar pensando nessa arte como lugar de ruptura. E esse lugar de ruptura vem com uma necessidade de avanço, de avançar além das possibilidades às quais a gente já está familiarizado, as formas de criar que a gente está tendo contato diariamente. Então a gente tem esse olhar mais de um pesquisador, um olhar de indagação. Tipo, você vai olhar para aquilo e vai falar: será que existe outra forma de fazer? Será que existe outro modo? E quais sensações, quais possibilidades eu posso encontrar a partir disso? E depois disso a gente vai pensar também nesse lugar onde a gente consegue encontrar arte. Então, eu falei agora há pouco nessa questão da gente ter a visão de que a arte vai ser tudo aquilo que vai dar dentro de um determinado lugar. Mas se a gente anular esse termo, se a gente anular essa questão, onde a gente pode encontrar arte? Onde nós vamos encontrar arte no nosso dia a dia? Então é importante a gente estar pensando nessas questões, pensar nesses dois focos. E isso é uma alegação para vocês também, para vocês estarem pensando onde vocês podem encontrar arte. E outra questão que também que a gente pode estar analisando também em contraparte a isso, seria para que serve a arte. Então são questões, são muitas indagações que vêm todas vêm dessa forma, se assimilando, vêm compondo um coletivo muito grande de informações, de indagações. E a gente vai perceber em alguns autores que buscam estudar essa forma de entendimento dessa indagação, que um autor que é bem conhecido, que é uma leitura muito fluida, muito agradável de se fazer, é o George Collin. Então ele vai falar que a arte ela vem como uma indagação de um difícil pergunta, ou vem como uma resposta uma resposta muito difícil, porque a arte ela não vai essa pergunta para essa denominação, ela não vai conceber agregar todas as possibilidades de expressão que ela vai estar se incumbindo. E também porque a arte ela vem evoluindo à medida que o tempo passa, ela vai evoluindo, porque como a gente viu, a arte ela tem esse caráter, tem essa vontade de ir além das possibilidades que já são correntes no ambiente. Então a gente vai ver que a arte ela vem se modificando muito mais rápido, né, no tempo, do que a cultura. Então a arte ela tem esse impulso primordial, como se fosse algo de pesquisa. E se a gente for parar para pensar nesse ponto, a gente vai ver que até mesmo os artesãos de muito tempo atrás tinham esse caráter de pesquisa também, de como poderiam estar melhorando os objetos que eles estavam produzindo. Então tem toda essa questão também desses objetos serem vistos como arte. Então a gente vai ver que móveis barrocos, móveis muito antigos, tem toda essa preocupação estética neles, porque era como se fosse uma obra, e aquelas pessoas que estavam produzindo aqueles objetos eram artistas. Isso vai estar muito relacionado com a visão que a gente vai ter, uma visão mais antiga, que a arte vai ser uma denominação para atividades úteis. Então seria atividades como a culinária, a própria medicina também viria a ser
essa espécie de uma visão artística sobre o meio. E é importante a gente tá sempre buscando essas visões, por mais dissonantes que sejam umas com as outras, que a gente vai encontrar várias tentativas de conceber e várias tentativas de distinguir o que seria esse termo. E de forma concomitante, a gente vai ver que para essa pergunta vai surgir outra, como a gente viu na aula anterior, a questão de cultura, que seria cultura popular, vai sugerir também algo que vai vir a não ser uma cultura popular. No caso, uma cultura que não é do povo. Então, se existe o povo, existe alguém que está acima desse povo, que não se encaixa nesse perfil. Da mesma forma, a gente vai ver nessa questão, ao se negar o que é arte, então, a gente se indagar o que é arte, a gente vai se indagar de outro lado a pensar o que não é arte. Mas será que o que não seria arte? Então a gente vai ver que tem esse ponto assim. Então qual seria o ponto para algo ser denominado arte? Qual seria exatamente o objetivo que se propõe um objeto artístico? Qual seria esse destino que vem a classificar essa criação como artístico? Então a gente vai ver que existem esses pontos e essas perguntas vão se vão se distinguir em outras. Por exemplo, a gente tinha uma pergunta antes, o que é arte? Depois surgiu outra pergunta, quando é arte? Então a gente vai ver que não é mais o que, mas quando. Então a gente vai perceber esse deslocamento de um lugar para outro. Então o que vai mudar em determinado objeto são parênteses. A gente vai ver isso dentro da pop art e dentro da arte conceitual, que um objeto ele pode estar no seu uso utilitário diário, assim, e à medida que você vai pensar e refletir sobre ele, ele vai inverter o papel que ele necessariamente vai ter, vai inverter as condições onde ele vai se apresentar e para que ele vai se apresentar. Então a gente vai ver essas distinções, essas diferenças de como o lugar ao qual o objeto é destinado vai inverter toda a função dele, a funcionalidade, o destino que ele é concebido. Então a gente vai encontrar todas essas nuances, todas essas subdivisões dentro desse processo. E a partir disso, tem outra questão também que entra. Então, como você, como pessoa, você pode estar se vendo como artista. Então, no início da aula a gente falou que temos essa visão de arte, é tudo aquilo que um artista produz. Mas não, como você se vê dentro desse papel de artista? Você não é um artista? O que você cria não é arte? Ou por que não é arte? Então são questões que a gente vai ver ao final da aula com um pouco mais de com um pouco mais de fôlego, por assim dizer, para dar continuidade a ela. E a partir disso a gente vai ver que, seja você o leitor dessa obra de arte, ou seja o próprio artista, essa construção vai envolver leituras, vai envolver interpretações, sentidos. Então, qual é o sentido que você está dando para aquela obra de arte? Então, a gente vai perceber que existe mais uma questão de sentido envolvido. Então, é algo que está envolvendo sentidos. Sentidos englobando uma capacidade de raciocínio, englobando uma capacidade de reflexão sobre esses assuntos. E a gente pode estar analisando também, de acordo com as referências que eu vou estar passando para vocês lá no grupo. Ao final da aula, eu vou colocando as referências que vocês podem estar agregando como leituras e agregando também para entender um pouco melhor essas aulas. Referências que vocês podem estar entrando, tendo contato para agregar e entender um pouco melhor essas aulas que estão acontecendo agora. Porque, como eu falei, são pequenas explanações, são pequenas apresentações que a gente tem como objetivo expor o conteúdo, no caso o tema específico de cada aula, de uma forma breve e concisa, para que depois vocês possam estar refletindo e agregando com o conhecimento que vocês têm. Então,
Dando prosseguimento, a gente vai ver que algo que falei agora há pouco, que a visão de arte como essas atividades utilitárias, essas atividades necessárias para a vida humana, vem com uma visão de Aristóteles também, que ele tem essa denominação para o que seria a arte. Então, dentro disso, a gente vai ver, como foi dito, essa questão da medicina, essa questão da cozinha. Então, até mesmo a culinária, hoje em dia, é tida como uma arte. Então, a arte de preparar alimentos. Então, a gente tem essa questão mais artesanal, não mais artesanal, mas de como você vai lidar e reorganizar aquelas informações que venham de um modo agradável, que venham a conceber uma melhora na sua saúde. Vamos colocar assim, que se tivermos tendo esses exemplos como a culinária e a medicina. Então, a arte também vai estar envolvida nesse processo de cura, um processo de fortalecimento também, fortalecimento da expressão individual e coletiva do ser humano. E, e a gente pode estar pensando que arte não é só aquilo que o artista faz. Então, todos nós estamos envolvidos em determinadas atividades, todos nós estamos envolvidos em certos processos que cada um está criando, mas a gente vê isso como arte. Então, o que vocês criam? Eu acho que as pessoas que estão tendo acesso a essa oficina, quase todas, ou penso que completamente todas vocês estão envolvidas em processos de manufatura manual, processos de criação. Quem desenha, quem pinta, quem faz esculturas, quem faz colagem, então, quem faz crochê. Então, vocês percebem essas atividades como arte? E se não percebem, por que vocês não percebem essas atividades como uma atividade artística? E o que poderia ser feito para que essas atividades elas pudessem vir a ser compreendidas como arte? Então, é importante a gente estar pensando nesses fatores e como cada fator vem a conciliar uma nova relação, vem a conciliar uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de ver e de interpretar essas informações. E como a gente viu, essa visão de que a arte vem se transformando, vem se modificando muito mais rápido que a cultura, vem justamente em outro ponto, que tem um vídeo que um professor ele vai falar que arte não é cultura. Então, a arte já vem como algo que não é cultura, ela nega esse espaço da cultura, mas é importante a gente estar frisando isso, essa questão de negar, não negar como suporte, negar como aparato, mas ela vai se mostrar como outra coisa, vai se mostrar como uma forma de você se destacar como indivíduo, se destacar dentro da sua visão única, vai se desenvolver como uma visão, uma interpretação e uma ação única de um sujeito que está pensando, de um sujeito que reflete, de um sujeito que interpreta as ações e relações dentro do ambiente. E como a gente viu naquela aula anterior, foi um pouco conturbado, peço desculpas por conta de alguns barulhos no ambiente, também estavam sendo gravadas à noite, então eu perdi um pouco o foco algumas vezes e peço desculpas por isso. A gente vai ver que, a gente viu que na aula anterior, a gente vai ter esses traços culturais, a gente tinha esses traços culturais que serviam como uma forma de identificar certos grupos, certos povos, e a gente vai ver que existem elementos básicos de uma cultura. É certo que a gente vai encontrar esses elementos básicos também dentro da arte. Então, se a gente for analisar, determinado artista ele vai compor tendo como fonte, como base a sua cultura, porque a cultura ela vem como uma forma primária de você se relacionar. Então, é claro que isso vai estar sempre presente à medida que você vai vivendo e à medida que você vai trabalhando em uma obra de arte. O que vai mudar, justamente, é porque dentro da arte você tem um espaço maior de intervenção, você tem um maior espaço para estar assimilando outras fontes, outros traços, e você tem esse ato, esse espaço mais aberto para você trazer interpretações, para você reorganizar as informações. Então a gente pode pensar esse processo de criação artística como um lugar no qual vocês vão ter toda a liberdade de organizar as informações com qualidades que vocês tiveram
vocês tiveram uma certa eficácia, tiveram uma certa facilidade de estar pegando o ambiente, interpretando. Então, a gente vai ver que essa questão da arte, ela vem como algo que vai estimular uma prática, vem algo que vai estimular não só um pensamento, mas estimular uma prática, que, como foi dito, a gente pode estar analisando isso de novo, vem a fortalecer uma ação coletiva e uma ação individual. E vem também como esse reflexo, um reflexo que vem possibilitar reflexões. É um pouco, enfim, essa questão do reflexo que vem a promover reflexões, a gente pode estar pensando nessa questão de você estar absorvendo, todos temos essa base cultural, mas o que vai mudar justamente aqui vai ser essa possibilidade de você estar refletindo e trazendo novas possibilidades. Então, é justamente aqui que a gente vai ver que a arte ela vai se distinguir da cultura enquanto processo, enquanto ação. E a gente vai perceber também que quando a gente fala em arte, eu não sei, eu não estou ouvindo vocês assim, é um pouco chato isso, mas quando a gente pensa em arte, de uma forma intrínseca a isso, a gente vai pensar em sentimentos também. É muito comum a gente pensar em arte como interligado a essa questão sentimental, essa questão afetiva. É algo que a gente vai ver também na autoexpressão, nessas formas pedagógicas, que a gente vê a arte como um modo de extravasar. Mas não é só extravasar por extravasar, a gente pode estar agregando esses valores, agregando essas visões, mas a gente pode estar pensando além delas. E a gente vai ver também como foi dito anteriormente, a gente vai ver que existem contextos e instituições que vão modificar também o que é visto como arte. Vão ter lugares que vão ver algo como arte. Em outro lugar, a gente vai ver que essa coisa não é mantida como arte, mas como uma atividade secundária, uma atividade que não vai ter tanto valor. Então, existem também esses lugares, essas modificações a partir de um lugar, de um contexto. E a gente pode estar pensando também essa questão como arte como elemento muito próprio, muito presente dentro da nossa ação humana. Assim como a cultura só existe dentro da nossa espécie, dentro do nosso contexto. Então a gente vai ver que arte e cultura são muito próximos, só que tem distinções que vão classificá-las em modos diferentes, vão alocá-las em determinadas caixas não, caixas é um pouco enfim, não colocando em caixas, mas colocando em certas classificações distintas. Então, quando você vê essa questão da arte, a gente vê que entra outra questão, que é essa criar certas possibilidades, criar outras formas de dialogar, outras formas de se relacionar. Então a gente vai ver que a arte vem com esse lugar de busca, esse lugar de inquietação. Então é um lugar de inquietação, a gente poderia ver dessa forma. E para a gente ver um exemplo do que é arte e do que não é arte, de como essa questão vem se modificando, a gente pode ter o exemplo da fotografia. A fotografia, quando surgiu, ela era muito mais ligada a esse método científico, a uma ferramenta científica de estar buscando imagens. Então os fotógrafos naquela época, eles não eram vistos como artistas, era uma coisa mais mecânica, uma reprodução meramente técnica. E a gente vai ver isso em alguns livros. Eu esqueci o título do livro, mas eu vou colocar para vocês no grupo, que tem exatamente essa discussão da fotografia, à medida que a fotografia ela vem a ganhar essa visão de ser uma ação artística. Então, no início ela não era vista como isso, mas depois veio a fotógrafos que trabalhavam com composição, assim como os pintores. Então, elementos da pintura que estavam alocadas na fotografia e que fizeram com que a fotografia ganhasse um status de arte. Então, a gente vai ver que essa relação do que é arte ou não é arte, ela é muito mais flexível, ela é muito fácil de você transpor. E isso vem também como uma parte de um sistema, como foi dito anteriormente, tudo parte
dessa questão do sistema. E como foi dado no início da aula, existem duas formas duas formas básicas, por assim dizer, da gente estar interpretando o que é a arte. Então, a arte, ela vem a derivar de um processo, então ela vem a ser justificada como algo que partiu de um processo e acabou tendo como resultado aquele projeto, aquele objeto. E tem outra questão também que vem a partir de um aval de uma pessoa externa a isso. Então, ela precisa de uma comprovação de outra pessoa para ser arte. Então, se a gente for pensar assim, o que vocês veem como arte, o que vocês veem como cultura, existem choques entre essas visões de acordo com vocês? Como vocês percebem que se dá essa questão? Vocês acham que é uma questão meramente supérflua ou ela é cabível? Então, essas perguntas vêm para vocês também, para a gente estar construindo esse diálogo, para estar construindo. Tenho certeza que vocês também têm referências a partir disso, têm visões próprias. Então, essas visões, elas vêm como uma possibilidade de a gente estar construindo esse conhecimento, como foi dito na introdução da aula. Então, a gente vai ver que a gente pode ver que acha essa coisa que se opõe à cultura, mas posteriormente veio a se tornar cultura. Então, todas as obras de artes que a gente tem contato, que a gente conhece, por exemplo, a Mona Lisa, o Van Gogh, todas essas obras elas se transformaram em cultura. Então, elas estão presentes na nossa cultura. Elas fazem com que a gente tenha um aparato de conhecimentos. Então, a arte é uma ruptura que logo após vem se transformar em cultura. E é importante a gente estar pensando nessa visão de ruptura também, que ela só é possível graças ao século anterior, a partir dele. E não só, enfim, mas a partir de séculos atrás, que tem essa questão da arte buscar rupturas, da arte ser uma ação de revolução. Então, foi muito presente no século passado essas revoluções, essas transformações da visão retrô, vamos usar a palavra retrô aqui, nessa visão mais retrô do que seria arte. Então a gente vai ver que no século passado tinham grupos, tinham pessoas, artistas buscando essas novas formas, buscando dar novas indagações. A gente vai ver isso com o pai da arte contemporânea também, com o Duchamp. E o Duchamp vai falar que, uma frase muito conhecida dele, que fala que entre aquilo que a gente pensa em produzir e aquilo que é produzido, existe uma diferença entre aquilo que a gente pensa em produzir e o que é de fato produzido. E é justamente essa diferença que ele vai chamar de arte, ou seja, a arte ela vai partir desse processo de construção do que você previu antecipadamente e de tudo aquilo que lhe escapa da manipulação, lhe escapa do controle. Então, tem essa visão também do Duchamp. Então, a gente pode estar pensando, a gente não pode estar pensando, mas é possível a gente pensar nessa questão da arte como um lugar de ruptura, porque a gente viveu não, a gente tem esse conhecimento, tem esse aparato mais prático mesmo dessa questão da arte como ruptura a partir do século passado, que é algo que permeou nesse século e que vem constantemente se renovando. Inclusive, tem outra questão também, quando a gente pergunta o que é arte, que vem de uma forma ligada a ela, o que é arte contemporânea. Então, a gente vê que na arte contemporânea a gente tem esse lugar de ironia, um lugar de indagação, um lugar de possibilidades. São várias possibilidades que você vai ter para construir um objeto artístico. Então, o que vai possibilitar ver aquilo como arte? Quem é que vai dizer o que é arte? São vocês? Sou eu? Quem é? Então, a gente tem que estar pensando também nessa construção, além da palavra, na construção do próprio objeto. Se perceber como artista também. O artista ele é alguém que produz a partir de reflexões. Então, como a gente pode estar possibilitando essa criação dentro do nosso trabalho? Então, só para ir direto ao fim da aula, já está se estendendo um pouco, eu queria fechar nos 30 minutos, se possível. É importante a gente pensar também qual é o tema da arte, no que a arte se propõe a representar, o que ela se propôs a representar no início. Então a gente pode ter esse início
como é bem muito falado, até um pouco é redundante falar as pinturas rupestres. Então, a gente vai ver que a arte ela vem como possibilidade de representação, não só representação, mas de tornar perpétuo essa ação humana, a experiência humana dentro do ambiente, a experiência humana de refletir, a experiência humana de compor, a experiência humana de trazer novas significações, trazer não novas significações, mas trazer formas de estar contemplando a tua história, estar contemplando o teu ambiente. Então, é justamente aqui que a gente vai ver que a visão de arte vem também como essa questão da contemplação, que é algo que o Josh Cole vai falar também, que essa visão de arte vem juntamente com essa visão do contemplador, de alguém que está ali contemplando o ambiente, desse olhar mais um olhar que deseja pegar as coisas, palpar, tornar aquilo seu. Então, porque a gente é transpassado sumariamente ou a todo momento por movimentos. Então, o que nos instiga a ver, nos instiga a procurar beleza, a gente pode também estar tendo essa visão da arte como algo belo. Não é necessariamente agradável ter essa visão ou é muito assertivo, porque não é assertivo a gente ter essa visão. Mas de início a gente vai perceber que tudo que é estético vem a nos chamar a atenção. A gente tem essa necessidade de transformar as coisas em algo estético, de reorganizar as informações de uma forma que venha dar não só significado, mas venha dar uma aparência estética, se utilizar do design das coisas. A gente pode estar vendo isso, esse design como um desígnio, como uma representação. E a gente vai conceber, eu uso muita gente, mas podemos conceber isso, esses movimentos como imagens visuais, imagens sonoras, imagens olfativas, palatáveis, táteis, enfim. Eu acho que a gente pode estar encerrando por aqui essas questões, já se prolongou um pouco demais, algumas ficaram um pouco redundantes, mas é importante a gente estar trazendo sempre essas questões de uma outra forma, trazer a partir de um outro posicionamento. Então, é importante a gente estar sempre articulando esses elementos, estar articulando essas informações sobre o ambiente. Mas notem que a pergunta ainda continua: o que é arte? A arte está em todos os lugares, mas essas são perguntas que cabem a vocês estarem refletindo e buscando possíveis soluções. Então, se eu perguntar a vocês o que é arte, então todos ou quase a maioria vai ter uma visão única, ou alguns vão entrar em acordo, seja em questões ou em outras questões. Mas a gente pode estar percebendo também, e isso é importante porque vamos dar continuidade ao exercício anterior, mas desta vez eu queria que vocês se pautassem, que vocês entrassem sem ressalva mesmo. Então, será que vocês são artistas? Eu queria saber de vocês, se vocês se consideram artistas, vocês têm essa visão sobre si mesmos. E com relação ao exercício, o exercício dessa aula vai ser o seguinte: vocês lembram do exercício anterior que vocês estavam produzindo um trabalho visual a partir do objeto que vocês escolheram na primeira aula? Eu queria saber de vocês. Vocês podem estar gravando um vídeo, como foi dito, no qual vocês estão explicando, ou fazer um texto. Então esse exercício ele vai ser mais simples. Eu queria saber de vocês se vocês consideram esse trabalho que vocês fizeram como arte. Esse trabalho é um trabalho artístico? E se sim, eu quero saber por quê. Porque vocês consideram isso do mesmo modo que, se vocês não considerarem esse trabalho como um trabalho artístico, eu quero saber de vocês porque vocês não consideram esse trabalho como algo artístico. Então, essa é a atividade de vocês para essa próxima hora, que tem essa próxima hora para vocês como prazo, não prazo, mas como um convite para vocês estarem fazendo esses trabalhos, fazendo essas atividades. E na próxima aula, aguardo todos, que a gente vai falar sobre o processo criativo.
E peço desculpas novamente pela aula anterior, porque foi um pouco conturbado, como eu já falei, e agradeço do mesmo modo a participação de vocês, agradeço a todos que se disponibilizaram esse pequeno espaço de tempo para estarem aqui na oficina e estarem no curso. E desejo a todos uma ótima quarta-feira e até a próxima, gente. Aguardo as mensagens no grupo. Tchau, tchau.